Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estiver assistindo. Eu sou o Alex, amigo de vocês. Começando mais um vídeo aqui, mais uma transmissão no nosso canal. Esteja você assistindo pelo Facebook, ao vivo, ou pelo Instagram. Fica aí, que hoje nós vamos dar início a mais uma leitura expositiva da palavra do nosso Deus no livro, dessa feita na cronologia dos profetas, que a gente acabou de assistir, e a playlist de primeiro Reis, né? Mas depois eu entrei no livro de Jonas, que mais ou menos é o próximo profeta. Depois vem o livro de Amós, profeta Amós, e agora vem o profeta Isaías. Então, profeta Isaías, coloquei ele nessa sequência aqui, pelo motivo de que várias pessoas, vários estudiosos dentro da teologia colocam o livro de Isaías como sendo aí o provável livro de sequência depois do livro de Amós, depois do profeta Amós. Mas a maioria deles viveram mais ou menos perto do mesmo tempo, a não ser aqueles que vão ser os profetas que vão vir depois do cativeiro da Babilônia, que na sua maioria é depois de 70 anos é que esses profetas vão aparecer. Mas a gente vai continuar trabalhando em sequência para ficar bem entendido a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Então, lembrando que eu estou fazendo a leitura expositiva na Bíblia pilamente, né? Eu estou sem a Bíblia aqui, mas é a Bíblia que tem a tradução Nova Versão Transformadora, que é uma versão por equivalência, tá? Então vamos orar para a gente dar início. Fica aí, vou trazer o panorama geral do capítulo de Isaías, do capítulo 1, acho que até o capítulo 46 ou 49, não sei. Eu sei que a gente vai fazer primeiro a leitura de uma sequência e depois a gente vai fazer uma leitura de uma outra sequência. Vamos trabalhar em dois momentos com o livro de Isaías, tá? Então, eu agradeço cada um de vocês que está aí ficando assistindo ao vivo, você que vai assistir depois no Substack, no Robo e também no YouTube. Então vamos orar e vamos dar início ao nosso programa Palavra Viva. Programa voltado para a palavra de Deus. Deixa eu só trazer aqui programa Palavra Viva. Não tá aparecendo. Programa vou colocar o meu nome aqui para vocês saberem que sou Alex César. Deixa eu só trazer aqui o programa para frente. Aí. Programa, né? Programa Palavra Viva. Tem meu nome Alex César no programa Alex César, programa Palavra Viva no canal o canal Palavra do Avivamento. Então se inscreva no canal se ainda você não é inscrito e venha comigo nessa jornada maravilhosa da leitura da palavra do nosso Deus. Dessa feita vamos orar, a gente dá início a essa leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pela tua graça, pelo Deus maravilhoso. Abençoe esse programa agora, o programa Palavra Viva,
iniciando mais um livro de um profeta, o profeta Isaías. Abençoe esse programa seja abençoado para louvor e glória do teu glorioso nome. Atinja mentes e corações por todo esse Brasil, aonde estiver uma pessoa precisando do Senhor, que essa palavra entre, mude e transforme essas vidas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. E vamos ao panorama bíblico a respeito do livro de Isaías, mas antes do panorama bíblico eu vou trazer aqui um clipe, né? Eu tenho um clipe aqui dessa série de Isaías, então fique aí para você estar assistindo junto comigo essa série. Eu vou parar a música de fundo, né? E vou dar início aqui, né, ao programa aqui, tá bom? Nos ários vi a glória que não tem fim, o trono alto, santo, olhando para mim, com serafins clamando, a voz ressoou: Santo, 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 a terra se curvou. Ó Deus de Israel, de lábios impuros eu sou, mas tua santidade o meu temor tirou. Tu és o leão de Judá, a raiz de Jessé, o Deus forte conselheiro, em quem terei fé. Nos ombros a soberania da promessa está. Fomos sarados pelas feridas de quem viria. Voaremos como águias em tua força e paz, pois o Senhor nos redimiu e para sempre é capaz. Não temas, eu sou contigo, diz a voz que acalma o mar. No deserto abres caminhos, rios a jorrar. Esquecei as coisas velhas, eis que faço uma nova. Não vou mais cair, tua mão me segura na prova. Do exílio nos trouxeste para a terra da canção, nos chamaste pelo nome, és a nossa salvação. Ó Emanuel, Deus conosco, a luz da Judá. Vieste como cordeiro, mas como rei voltarás. Vinde às águas sem pagar, sedentos e famintos. Aliança eterna é feita para todos os distintos. O verdadeiro culto é justiça, e em ti se alegrar. As montanhas de Sião em glória vão
resplandece, porque a tua luz chegou. Novos céus e nova terra, o Senhor nos preparou. Aleluia, Santo e Redentor. Memórias do Egito, de um tempo de chorar, mas tua mão Aqui na câmera. poderosa Muito bem. nos resgatou. Então, isso aí foi E uma nova o aliança vieste firmar. o clipe, né? Do livro de Isaías. O livro de Isaías. E assim, agora nós vamos. Eu vou procurar aqui o livro de Isaías, né? Para trazer o panorama, né? O panorama é uma visão geral do livro, para você ter uma ideia do que a gente vai ver no livro de Isaías, tá? Então fica aí, acompanha aí o panorama geral do livro de Isaías, tá bom? O livro do profeta Isaías. Isaías viveu em Jerusalém na segunda metade do período do reino de Israel. E ele falou em nome de Deus para os líderes de Jerusalém e Judá. Ele falou primeiramente sobre o julgamento de Deus. Ele advertiu os líderes corruptos de Israel que a sua rebelião contra a aliança deles com Deus teria um custo. Que Deus usaria os grandes impérios da Assíria e depois da Babilônia para julgar Jerusalém, se eles persistissem na idolatria e na opressão dos pobres. Mas esse anúncio foi combinado com uma mensagem de esperança. Isaías acreditava profundamente que um dia Deus cumpriria todas as promessas da aliança, que ele enviaria um rei da linhagem de Davi para estabelecer o reino de Deus. Lembre-se de 2 Samuel 7, que ele iria liderar Israel em obediência a todas as leis da aliança feitas no Monte Sinai. Lembre-se do capítulo 19 de Êxodo. E tudo isso aconteceu para que a bênção e a salvação de Deus fluíssem para todas as nações, como Deus prometeu a Abraão em Gênesis, capítulo 12. E é essa esperança que compeliu Isaías a falar contra a corrupção e a idolatria de Israel. Agora, o livro tem um conceito literário bastante complexo, mas há uma maneira simples de ver como tudo se encaixa. Os capítulos de 1 a 39 contêm 3 seções grandes que desenvolvem o aviso de Isaías sobre o julgamento de Israel. E tudo isso culmina em um evento no final do capítulo 39, a queda de Jerusalém e o exílio do povo para a Babilônia. Mas nos capítulos 1 a 39, há também uma mensagem de esperança de que, após o exílio, as promessas da aliança de Deus seriam cumpridas. E os capítulos 40 a 66 retomam a promessa de esperança e a desenvolvem ainda mais. Nesse vídeo, vamos nos concentrar nos capítulos de 1 a 39. A primeira parte principal focaliza a visão de julgamento e esperança de Isaías para Jerusalém. E começa quando Isaías acusa os líderes da cidade de rebelião da aliança, idolatria, injustiça. E Deus diz que ele vai julgar a cidade, enviando as nações para conquistar Israel. Isaías diz que isso será como um fogo purificador, que queima tudo o que é inútil em Israel, a fim de criar uma nova Jerusalém, que é povoada por um remanescente que se arrependeu e se voltou para Deus. E Isaías diz que é quando o reino de Deus virá e todas as nações virão ao templo de Jerusalém e aprenderão a justiça de Deus, trazendo uma era de paz e harmonia universal.
Agora, esse é o enredo básico do antigo julgamento purificador de Jerusalém na Nova Jerusalém. Isso será repetido várias vezes ao longo do livro, sendo preenchido com detalhes cada vez maiores. Assim, no centro dessa seção está a grande visão de Deus sentado em seu trono, no templo. E ele está cercado por essas criaturas celestiais que estão gritando que Deus é santo, santo, santo. Isaías percebe de repente o quão corrupto ele e o seu povo Israel são. E ele está certo de que ele será destruído pela santidade de Deus. Mas isso não acontece. A santidade de Deus, na forma desse carvão ardente, vem e o queima, mas não para destruir. Pelo contrário, ele o purifica do seu pecado. E à medida que Isaías pondera sobre essa experiência estranha, Deus o comissiona com uma tarefa muito difícil. Ele deve continuar anunciando esse julgamento vindouro. Mas como Israel chegou a um ponto sem retorno, as suas advertências terão um efeito paradoxal de endurecer o coração das pessoas. Mas Isaías deve confiar no plano de Deus. Israel será cortado como uma árvore, deixado como um toco no campo. E esse toco será chamuscado e queimado. Mas, depois de toda aquela queimação, Deus diz que esse toco fumegante é uma semente santa que sobreviverá no futuro. E é um pequeno sinal de esperança, mas quem ou o que é essa semente santa? O resto dessa sessão oferece uma resposta. Isaías confronta Acás, descendente de Davi e rei de Jerusalém, e anuncia a sua queda. Deus diz que é o grande império da Assíria que primeiro cortará Israel e devastará a terra. Mas há esperança. Por causa da promessa de Deus a Davi, ele enviará, após essa destruição, um novo rei chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E o reino de Emanuel vai libertar o povo de Deus de impérios violentos e opressivos. E Isaías descreve esse rei vindouro como um pequeno broto de novo crescimento que emergirá do velho toco da família de Davi. É esse rei que é a semente santa do capítulo 6. E o rei será capacitado pelo Espírito de Deus para governar uma nova Jerusalém e trazer justiça para os pobres. E todas as nações procurarão esse rei messiânico para obter orientação. Seu reino transformará toda a criação, trazendo paz. Agora, você terminou os capítulos de 1 a 12 com uma boa impressão da mensagem de julgamento e esperança de Isaías. Mas quando tudo isso acontecerá? Isaías viu outro império surgindo após a Assíria. E essa é a Babilônia, que também atacaria Jerusalém e realmente conseguiria destruí-la. E isso nos leva às próximas sessões do livro. Então, primeiro temos uma grande coleção de poemas que exploram o julgamento e a esperança de Deus para as nações. Aprendemos, em primeiro lugar, sobre a queda da Babilônia e dos vizinhos de Israel. Isaías viu que o poder mundial da Assíria seria um dia substituído pelo Império da Babilônia, uma nação ainda mais destrutiva e arrogante. E os reis da Babilônia alegavam que eram maiores que todos os outros deuses, e assim Deus prometeu derrubar a Babilônia. E não apenas a Babilônia. Isaías prossegue listando os vizinhos de Israel, acusando-os do mesmo tipo de orgulho e injustiça, e prevê a sua derradeira ruína. Mas lembre-se que, para Isaías, o julgamento de Deus nunca é a palavra final para Israel ou para as nações. E isso leva à próxima sessão, com uma série de poemas que contam uma história de duas cidades. Há a cidade arrogante, que se exaltou acima de Deus e se tornou corrupta e injusta. Essa cidade é um arquétipo da humanidade rebelde, e é descrita com uma linguagem emprestada das descrições anteriores de Isaías sobre Jerusalém, Assíria e Babilônia, todas juntas. Essa cidade está destinada à ruína, e um dia ela será substituída pela nova Jerusalém, onde Deus reina sobre uma humanidade redimida de todas as nações, e não há mais morte ou sofrimento. Esses capítulos são o clímax dessa sessão e mostram como a mensagem de Isaías apontava para muito além do seu próprio dia. Foi uma mensagem para todos os que estão esperando por Deus para trazer a sua justiça sobre reinos violentos e opressivos e trazer seu reino de justiça e paz e cura em amor. A sessão seguinte retorna o foco para a ascensão e queda de Jerusalém. E primeiro, encontramos um monte de poemas onde Isaías acusa os líderes de Jerusalém de se voltarem para o Egito em busca de proteção militar contra a Assíria. Ele sabe que isso vai sair pela culatra e Isaías diz que somente a confiança em seu Deus e o arrependimento podem salvar Israel agora, o que é ilustrado pela seguinte história sobre a ascensão de Ezequias, o rei de Jerusalém. Assim como Isaías previu, os exércitos assírios vêm e tentam atacar a cidade. E então Ezequias se humilha diante de Deus e ora pela libertação divina, e a cidade é miraculosamente salva da noite para o dia. Mas a ascensão de Ezequias é imediatamente seguida pela sua queda.
Então ele hospeda uma delegação da Babilônia e tenta impressioná-los mostrando tudo no tesouro e no templo e os palácios de Jerusalém. É claramente um esforço para fazer outra aliança política para obter sua proteção. Isaías ouve sobre isso e ele confronta Ezequias por sua loucura. E ele prevê que esse aliado um dia o trairá e retornará como inimigo para conquistar Jerusalém. E sabemos em 2 Reis, capítulos 24 e 25, que Isaías estava certo. Mais de 100 anos depois, a Babilônia se voltaria contra Jerusalém, viria e destruiria a cidade, seu templo, e levaria os israelitas para o exílio na Babilônia. E assim, todas as advertências de Isaías sobre o julgamento divino dos capítulos de 1 a 39 levam a esse momento. Ele mostrou ser um verdadeiro profeta, porque tudo aconteceu como ele disse. Mas lembre-se, o propósito do julgamento de Deus era purificar Jerusalém e trazer a semente santa e o reino messiânico sobre todas as nações. E é essa esperança que é explorada na próxima parte do livro. Mas por enquanto, é disso que se tratam os capítulos de 1 a 39 de Isaías. Vamos para a nossa leitura. A gente já viu aí, né, um panorama geral do livro de Isaías. E vamos para a leitura na nossa Bíblia NVT, né, que é a Bíblia Nova Versão Transformadora. Está aí do lado para você que vai assistir ao vivo no Facebook, no Instagram, está abaixo, tá aqui embaixo. E quem vai assistir depois no YouTube, no Substack, no Hub, vai estar aqui do lado, né? Então, vamos para a leitura. Este é o vídeo 1, né, de Isaías, capítulo 1, 2 e 3. A grande acusação, julgamento e a promessa do Monte Sião, né? Tem a ver aqui uma promessa com o Monte Sião. Tem um link aí do meu canal para quem está assistindo ao vivo. No Facebook, o link está acima na descrição do vídeo. E no Instagram está na minha bios, no meu feed, né? Na minha descrição do meu perfil do Instagram está o link do meu canal para você começar a leitura expositiva maravilhosa da Palavra de Deus, lá de Gênesis, começando pelo capítulo 3 até Gênesis, até o livro de Isaías, aqui o capítulo 1. E também tem outras playlists do Novo Testamento para você compreender o espaço e o tempo e o momento qual nós estamos vivendo, tá? Então, vamos começar a leitura. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 1. Aí começa aqui, né? Essa aqui, ó. Essas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve essas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias eram reis de Judá. Então, ele foi profeta durante o reinado de quatro reis. Tá? Tem um rei aqui que está com nome diferente, que ele também é Acaz ou Manassés. Acaz ou Ezequias, acho que é Acaz ou Jotão ou Manassés. Um desses reis aqui tem o nome de Manassés. Tá? No livro dele aqui está outro nome, mas provavelmente ele esteve aí. Na Bíblia vai ser Manassés, primeiro Reis e depois Crônicas, tá bom? Então, ele foi aí profeta nesses quatro reinos, né? Mensagem para o povo rebelde de Judá. Ouça, ó céus, e preste atenção à terra. Assim diz o Senhor: os filhos que criei, dos quais cuidei, se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor. Desprezam o Santo de Israel e deram as costas para ele. Desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Porque continuam a atrair castigo sobre si.
Por que continuam a atrair castigo para si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo? Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contursões, vergões e feridas abertas. E não há ataduras, nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram... Deixa eu só pôr aqui a música de fundo, né, que eu esqueci. Quem terei fé nos ombros, a soberania da promessa. Estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. A bela Sião está adornada como abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouça a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Preste atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Estou aqui, tá, pessoal? O que faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vem me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados, os seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio sua festa de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim. Não a suporto. O negócio estava feio, hein? Não olharei para vocês quando levantarem as... Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpe-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos da viúva. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Começar aqui de novo. Aqui. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, falei. Jerusalém, cidade fiel. Veja como a cidade, antes tão fiel, tornou-se uma prostituta. Antes era o centro da justiça e da retidão. Agora está cheia de assassinos. Antes era como prata, agora se tornou coisa desprezível. Antes era pura, agora como vinho misturado com água. Seus líderes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos eles amam subornos e exigem propina. Mas não defendem a causa dos órfãos, nem se preocupam com os direitos da viúva. Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos, o poderoso Israel diz: eu me vingarei de meus inimigos. Darei a meus adversários o que eles merecem. Levantarei o punho contra você e derreterei
e separarei o que é descartável, e removerei todas as suas impurezas. Eu lhe darei bons juízes e conselheiros sábios, como tinha no passado. Então você voltará a ser chamada Centro da Justiça e Cidade Fiel. Sião será redimida pela justiça, e os que arrependerem serão restaurados pela retidão. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos. Serão consumidos os que abandonarem o Senhor. Vocês se envergonharão de sua idolatria. Em bosque de carvalhos ficarão desconcertados de terem adorado em jardins dedicados a ídolos. Serão como uma grande árvore com folhas murchas, como um jardim sem água. Os mais fortes em seu meio desaparecerão como a palha. Seus atos perversos serão a faísca que incendeia. Queimarão junto com as suas obras, e ninguém conseguirá apagar o fogo. O reinado futuro do Senhor. O reinado futuro do Senhor. Então aqui nós temos a segunda parte aqui, que é o próximo capítulo, né? Que é o reinado futuro do Senhor. Capítulo 2, Isaías, capítulo 2. Uma leitura maravilhosa aqui do programa Palavra Viva. Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes. E povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos, e neles andaremos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Advertência sobre o julgamento. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor, pois tu, ó Senhor, rejeitaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é costume dos filisteus. Sim, fizeram acordos com nações estrangeiras. Israel está cheia de prata e ouro. Seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos de guerra. Seus carros de comandante não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. O povo adora objetos que fez com as próprias mãos. Por isso agora serão humilhados e todos serão rebaixados. Não os perdoes. Escondam-se em cavernas no meio das rochas. Escondam-se no pó para escaparem do terror do Senhor e da glória de sua majestade. O orgulho humano será rebaixado. A arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará os orgulhosos e os poderosos e derrubará tudo que se exalta. Cortará os cedros importantes do Líbano e os grandes carvalhos de Baçã. Arrasará os montes altos e as colinas elevadas. Derrubará as torres altas e os muros fortificados. Afundará os grandes navios mercantes e todas as magníficas embarcações. O orgulho humano será humilhado, a arrogância humana será rebaixada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Os ídolos desaparecerão por completo, quando o Senhor se levantar para sacudir a terra.
seus inimigos rastejarão para dentro de buracos no chão. Em cavernas no meio das rochas se esconderão do terror do Senhor e da glória de sua majestade. Naquele dia abandonarão os ídolos e de ouro e de prata que eles próprios fizeram para adorar. Deixarão seus deuses para roedores e morcegos, enquanto rastejam para dentro de caverna e se esconde dentre as rochas dos desfiladeiros. Tentarão escapar do terror do Senhor e da glória de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Não ponham sua confiança em simples mortais, são frágeis como o sopro. Que valor eles têm? Julgamento contra Judá. Isaías, capítulo 3. O soberano Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá tudo aquilo que dependem. Vai tirar deles tudo aquilo que eles dependem, né, para viver. Cada pedaço de pão, cada gota de água, todos os seus heróis e soldados, juízes e profetas, adivinhos e autoridades, oficiais do exército e altos funcionários, conselheiros, magos e astrólogos. Nomearei meninos como seus líderes, crianças pequenas para governá-los. As pessoas oprimirão umas às outras. As pessoas oprimirão umas às outras, homem contra homem, vizinho contra vizinho. Os jovens insultarão os idosos e os canalhas desprezarão os honrados. Naquele dia, um homem dirá a seu irmão: você tem roupas? Seja nosso líder, assuma o governo deste monte de ruína. Mas ele responderá: não posso ajudar, não tenho roupa nem comida sobrando. Não me escolha como líder. Jerusalém tropeçará e Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. A expressão do rosto os denuncia. A expressão do rosto os denuncia. Exibem seu pecado como o povo de Sodoma. Nem sequer procuram escondê-lo. Estão perdidos. Trouxeram desgraça sobre si mesmo. Digam ao justo que tudo lhes irá bem. Desfrutarão a recompensa de seus esforços. Os perversos, porém, estão perdidos, pois receberão exatamente o que merecem. Líderes imaturos oprimem meu povo, mulheres o governam. Ó meu povo, seus líderes o enganam e o conduzem pelo caminho errado. O Senhor toma seu lugar no tribunal e apresenta sua causa contra o seu povo. O Senhor se apresenta para pronunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Vocês acabaram com Israel, meu vinhedo. O que roubaram dos pobres agora enche suas casas. Como ousam esmagar meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó? Quem exige uma resposta é o soberano, Senhor dos exércitos. Advertência a Jerusalém. O Senhor diz: a bela Sião é arrogante, estica seu pescoço elegante e lança olhares atrevidos, caminhando com passos curtos, fazendo tinir os enfeites de seus tornozelos. Por isso o Senhor fará surgir crostas em suas cabeças. O Senhor deixará calva a bela Sião. Naquele dia, o Senhor removerá tudo o que é de beleza, os enfeites, as tiaras, os colares em forma de meia-lua, os brincos, as pulseiras, os véus. Espera aí, pessoal, a câmera parou aqui.
Pera aí, pessoal, a câmera parou, deixa eu ver. Tudo bem, pessoal, a câmera parou, eu vou terminar de ler e vou encerrar, tá? Porque aí vai ficar a imagem aí, eu vou encerrar a leitura, tá bom? Porque a câmera, eu fiquei tanto tempo com o celular conectado que acabou a bateria do celular, mas mesmo assim nós vamos encerrar, tá bom? Em vez de exaltar, aqui, né? Paramos aqui no 22, né? Vou continuar aqui no 22. Isaías 3:22. As roupas de festas, os vestidos, os mantos, as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, os adornos para cabeças e os chales. Em vez de exalar perfumes agradáveis, ela terá mau cheiro. Usará cordas como cinto e perderá todo o seu linho de cabelo, o seu lindo cabelo. Vestirá pano de saco em vez de roupas finas, e a vergonha tomará o lugar da sua beleza. Os homens da cidade serão mortos a espadas, e seus guerreiros morrerão na batalha. Os portões de Sião chorarão e se lamentarão. A cidade será como uma mulher devastada, encolhida no chão. Mundo Cristão, nova versão transformadora. E aqui encerra, né, a leitura da palavra do nosso Deus, né? E assim nós, né, vamos estar encerrando essa leitura. A gente viu o panorama, né? E aí fica para vocês verem aí as imagens, né? As imagens da bela Jerusalém e os problemas, né, que virão. Então, pessoal, o livro de Isaías, né, esse livro, nós estamos na leitura dele. Hoje nós lemos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e no próximo dia, quando der, nós iremos ler capítulo 4, 5 e 6 do livro de Isaías, tá bom? Eu tô sem aparecer porque o celular que transmite a imagem acabou a bateria do celular, mas não tem problema, vamos orar e vamos encerrar mais uma leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus aqui no programa Palavra Viva. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado por cada um que ficou aqui, Senhor. Obrigado por todas essas pessoas que acompanhou a leitura maravilhosa, a leitura da Tua Palavra, Senhor. Que assim como o Senhor prometeu, um dia restauraria Israel, o Teu povo. Assim o Senhor também fez com que nós também viéssemos ser chamados em nome do Senhor para sermos salvos naquele monte, o monte de Sião, lá naquele monte onde Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E assim nós temos vida hoje, e vida em abundância, vida em nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para termos vida e vida em abundância. Vá na vida de cada pessoa, Senhor, que está assistindo agora, cada pessoa no hospital, num abrigo, no leito de morte. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, para louvor e glória do Teu glorioso nome, porque não há nome tão maravilhoso como o nome do nosso Deus, Deus glorioso, Deus majestoso, que faz nova todas as coisas, e todas as coisas serão refeitas para louvor e glória do nosso maravilhoso
e grandioso Deus, que está acima de todos, nos céus e na terra. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela vida de cada um que acompanhou ao vivo, aqui até agora. Que abençoe a vida de cada uma dessas pessoas nesse domingo, para louvor e glória do nosso grande e glorioso Deus, porque não há outro Deus como o Senhor, o nosso Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Digno de todo louvor e toda honra é o nosso Deus, majestoso, glorioso. Por isso nós te amamos e glorificamos o teu nome, porque não há nome tão maravilhoso como o nome do nosso Deus. Nos ários vi a glória que não tem fim. O trono alto, santo, olhando para mim. Com serafins clamando, a voz ressoou. Santo, 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 a terra se curvou. Ó Deus de Israel, de lábios impuros eu sou, mas tua santidade meu temor tirou. Tu és o leão de Judá, a raiz de Jessé, o Deus forte conselheiro,